Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as alterações no organismo do idoso, ouvido, nariz e garganta. Quem tira todas as nossas dúvidas é o Dr. Jamal Azan. Ele é médico, otorrinolaringologista, já está aqui ao meu lado. O programa vai ser imperdível, você já sabe, não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre as alterações ouvido, nariz e garganta nos idosos, assunto que é de extrema importância. Ontem foi o dia do idoso, a gente vai comentar também sobre esse assunto aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Importante a gente saber como viver mais e melhor, né, com mais qualidade de vida. Esse é o ponto principal, e entender as alterações, entender o que muda e o que dá para fazer é bastante interessante. Eu falo que informação não cai demais. Se você tem alguma dúvida, aproveita então, a hora é agora. 0 operadora 11 3337 5886. Participe também através da internet, nós estamos em várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor, no Instagram, @consultaaldoutor. No Facebook é só você entrar no seu Facebook, digitar o nome do programa na pesquisa, você encontra a nossa página, curte. Nós estamos aí com 1.970 curtidas. Quando chegarmos às 2.000 curtidas, vamos premiar, porque nós estamos com uma promoção valendo exclusivamente pelo Facebook. A sua participação, para participar dessa promoção, precisa ser através do Facebook. Tem que responder a pergunta, ainda dá tempo, mas está acabando o tempo, viu? Por que você gosta de assistir ao Consulta ao Doutor? Cada um tem vários motivos por que assistem ao programa. É importante que você seja muito criativo, escreva quantas frases você quiser, não precisa mandar a mesma frase várias vezes. Todas as frases são lidas pela nossa produção. 2 pessoas vão ser premiadas, um homem e uma mulher. Kits de presente. Esse é o kit feminino, tem uma Bíblia comentada pelo missionário R.R. Soares, o DVD ao vivo duplo do Thales e o CD novo do Thales. O que vem chegando aí na sua tela é o kit dos meninos. Então, um homem vai ser premiado com uma Bíblia também, comentada pelo missionário R.R. Soares, o CD da Dani Rizzuti, o CD da Sandrinha e o livro do Thales. Olha o que ele fez comigo. O que tem de gente participando dessa promoção, olha, excelente. Aproveitem então, porque ainda dá tempo, mas o tempo está acabando. Aproveita agora, coloca a sua criatividade aí para funcionar. Por que você gosta de assistir ao programa? Quando atingirmos as 2.000 curtidas, que vai ser essa semana, muito rápido isso vai acontecer, eu tenho certeza. Essas pessoas vão ser premiadas. O que eu vejo aqui, da minha experiência no Consulta ao Doutor, é que algumas pessoas utilizam o Facebook de outras. Não tem problema. Você pode utilizar o Facebook de outra pessoa, desde que você se identifique. Então, para que o presente, se a sua frase for a vencedora, ainda que você esteja participando através do Facebook de outra pessoa, para que o presente chegue, o kit chegue nas mãos corretas. Então, é só se identificar que a gente manda o presente se a sua frase for a escolhida, tá? A gente anuncia aqui também no programa, e não dessa promoção, porque essa promoção você só participa pelo Facebook, mas para participar do programa, sugerir temas, dar a sua opinião, também pode fazer isso pelo e-mail consulta@hittv.com.br. E tô falando da participação do público, quero mandar um beijo. Eu sei que eu sempre mando beijo no final do programa, mas uma telespectadora ligou para pedir um contato e eu que atendi o telefone. A Luísa falou comigo. Então, Luísa, obrigada pelo seu carinho. A Luísa foi muito atenciosa comigo aí ao telefone, quando eu digo que era comigo que ela estava falando. Então, ela agradeceu toda a ajuda. O programa é feito para isso mesmo, para levar informação para você que está em casa, abrir um caminho, então, dar uma orientação. E o programa é feito com muito carinho por mim e por toda a equipe. Importante, o legal de você seguir a nossa página no Instagram, que é a rede social de fotos, também é para que você possa conhecer as pessoas que levam o programa até a sua casa. Eu não faço nada sozinha, tem uma equipe aqui imensa que leva o programa para você que está em casa, tá? Obrigada, então, Luísa, espero que você esteja assistindo, que eu falei que eu ia mandar o beijo ontem e acabei esquecendo. Obrigada, viu, pela sua atenção aí, pelo carinho, pela audiência.
Hoje eu recebo um otorrino muito querido aqui do programa, que é o Dr. Jamal Azan. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre um prazer te receber. Prazer é sempre meu estar com vocês. Você falou uma frase tão linda. O carinho, ele exala no ar na HIT TV. E tudo isso para vocês que estão em casa, viu? Com certeza. É tudo feito com muito carinho de verdade. Isso é uma realidade. A gente sente só de chegar aqui dentro. Obrigada. É sempre bom te receber, viu, doutor? Obrigado, é sempre um prazer. Olha, quem abre o programa é o nosso repórter Eliezer Pereira. Ele preparou um material para a gente acompanhar aqui no início da entrevista. E nós vamos falar sobre esse tema, então, durante todo esse programa. Aproveitem para fazer suas perguntas e participar. Vamos acompanhar, então, a reportagem. Denise, como você já anunciou, vamos falar sobre alterações da saúde no idoso. Todos sabemos que, com a idade, alteram-se vários aspectos no corpo humano. A primeira indicação de envelhecimento talvez apareça quando o olho tem dificuldade em focar os objetos. Por volta dos 40 anos, para muita gente, é difícil ler sem usar óculos. A capacidade auditiva também se altera com a idade. A audição vai se perdendo por causa do envelhecimento natural, da exposição a ruídos ou sons altos, de hábitos errados, como má alimentação ou uso constante de fones de ouvido, ou até mesmo por doenças. Por isso, não é surpreendente que, com a idade, diminuam quase todas as funções internas. A partir dessa idade, inicia-se uma perda gradual, mas contínua. Apesar dessa perda, a maioria das funções continuam a ser adequadas durante o resto da vida. Embora a qualidade de vida se altere pouco com a diminuição das funções de alguns órgãos, existem situações que podem afetar seriamente a saúde e o bem-estar. Em geral, é difícil determinar quais são as alterações que se relacionam com o envelhecimento e quais as que dependem do estilo de vida que cada indivíduo levou. Algumas alterações podem ser evitadas com um estilo de vida mais saudável. Se você ainda não mudou o seu estilo de vida, ainda dá tempo. Com certeza, com essa mudança, virá acompanhada de muito mais saúde. Denise, é com você e um ótimo programa. Obrigada, Eliezer, sempre trazendo sua contribuição aí muito favorável para o programa. Eu queria começar, então, esse bate-papo com um dado que é sobre a expectativa de vida. Então, em 1930, a expectativa de vida era de 36 anos. As pessoas morriam muito jovens. Hoje, aqui em 2013, a expectativa aqui em São Paulo é de 76 anos. Exatamente. Esse é um dado muito interessante, é um dado do IBGE e mostra que a evolução da medicina, a evolução das técnicas de diagnóstico, dos tratamentos, essa evolução chegando mais perto do indivíduo, oferecendo ao indivíduo acesso à saúde, nós conseguimos, em poucos anos, aumentar a expectativa de vida, gente, de 36 para 76 anos. E, na verdade, hoje, a pessoa que tem 76 anos, a gente sabe que a cada ano a expectativa de vida vai aumentando. Sim. Então, não há dúvida de que em poucos anos a expectativa vai ultrapassar os 76, os 86, os 96. Então, isso leva para nós uma esperança muito grande de uma sobrevida melhor, uma sobrevida mais longa também. E hoje, quando a gente fala do idoso, a gente não está mais... Aliás, eu vou pedir para o Walter colocar na posição a imagem que o doutor trouxe aqui para a gente, que, aliás, a gente procurou ontem e a gente não encontrou, acabou não mostrando, enfim, do novo símbolo do idoso. Então, esse é o símbolo novo. Então, é uma pessoa ereta, né? E o símbolo é de mais de 60 anos ou mais. Então, então lembrando que sai aquele indivíduo curvado com a bengala, né? Sai a bengala. O indivíduo hoje de 60 anos é um idoso que
inspira saúde, muito ativo, alegria, muito ativo. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo com mais de 60 anos confirmam tudo isso. Então, isso é uma situação que é realidade. Agora, com certeza, a gente deve contribuir para que a gente aumente essa expectativa de vida. Sim, porque não é só viver até determinada idade, é estar bem. Exatamente, né? O Eliezer falou muito bem. Nós temos que estar sempre ativos. Sim. Uma série de dicas que nós vamos dar para vocês hoje durante o nosso programa. E como eu sempre digo, Denise, você que está em casa, aproveite para tirar a sua dúvida. Ligue mesmo. Se você ligar, eu vou responder. Simples assim. Com certeza. Liguem para cá. Então, vou pedir para passar o telefone de novo, 3337-5886, 0 operadora 11. Também pela internet, é tão fácil de participar. E eu fiz o anúncio aí da promoção no início do programa, já tem pessoas mandando aqui, logo que o programa começou, já participando. Davi Vasconcelos, que sempre participa do programa, mandou a sua frase aqui. Todas as frases são lidas e o importante é que ela esteja pública. Então, não mandem por mensagem particular. Essas mensagens particulares não vão valer. Você mandou por mensagem particular, quer fazer com que essa frase participe? É só publicar ela na nossa linha do tempo, em algum comentário. É importante para ser transparente que todo mundo possa ver a sua frase e se identificar, se utilizar o Facebook de outra pessoa. Agora, a gente falou de aumento da expectativa de vida. Acaba que hoje, então, a gente lida com doenças e com problemas que antes a gente não lidava, né? Porque vivemos mais, também vamos gastando o nosso organismo, né? Com certeza, é da natureza. Isso é algo que Deus nos deu, criou e nos mantém, que é uma vida limitada. Todos nós vamos morrer um dia. Sim. Mas quanto mais a gente viver, mais a gente vai contribuir para aqueles que vêm depois de nós, né? E nós devemos viver melhor. Agora, uma questão também muito interessante que eu queria, logo de início, antes de falar especificamente sobre ouvido, nariz e garganta, é a questão de como enxergar o idoso. Porque antigamente o idoso ele era colocado de lado, né? Então o idoso já acabou, ele não tem mais nada a oferecer. Isso é algo que mudou radicalmente. Então, o idoso ele nos traz sabedoria, experiência. Cada frase que ele fala é baseada em uma vida inteira. Então, eu queria aqui, logo no início, valorizar o idoso, dizer para vocês, valorizem o idoso, enxerguem o idoso com o valor enorme que ele tem e principalmente deem muito carinho, porque eles adoram, amam o carinho da gente, certo? E deram tanta atenção pra gente, claro, precisam ter isso de volta. Claro, né? Com certeza. Agora, doutor, a gente vai falar de ouvido, nariz e garganta, vamos começar pela garganta e tem a nossa alimentação, né? Isso. Que passa pela garganta. A deglutição, isso muda também com a idade? Muda sim. O que acontece? No idoso, a própria musculatura da garganta, ela é mais flácida, ela é mais fraca. Então, nós temos que adequar a alimentação do idoso e tomar muito cuidado com aquele tipo de alimentação que pode gerar problema. Então, a alimentação do idoso, ela não pode ser muito seca. Tá. Por quê? Aquela comida muito seca, ele não consegue escorregar na garganta, porque na passagem do tempo é natural que se produza menos saliva. Então, a boca do idoso, ela é mais seca. Peçam vocês para um idoso que estiver em casa botar a língua para fora. Ela é sequinha, ela não é úmida. Então, essa boca seca, com menos saliva, vai se misturar menos a saliva no alimento e ele tem mais dificuldade de engolir.
Então, muito cuidado com a alimentação muito seca. Agora, uma alimentação muito seca vai fazer com que esse idoso engasgue, não? Sim, o que é um risco enorme. Então, nós temos aí mais uma característica que é bastante comum no idoso, né? Que é engasgar, né? Engasgar com comida, engasgar com líquidos, engasgar com comprimidos, com remédios, né? Então, também nós temos algumas orientações em relação a isso. Quais são as orientações? Porque se a mucosa já está mais seca... Isso. E aí, mesmo com líquido, pode engasgar? Pode. O idoso ele pode ter uma diminuição dos reflexos de defesa da região da laringe, que é a região onde tem a corda vocal. E, lembrando, a corda vocal, a região das cordas vocais, ela é importante para a gente falar e também como proteção da via respiratória inferior dos pulmões. Então, se a comida vai querer passar por ali, a gente vai expelir essa comida. Mas, veja bem, uma tosse, a velocidade do ar em uma tosse em um indivíduo adulto chega a 700 km por hora. Num engasgo em um adulto, ele expele... Um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo de defesa. Agora, e a musculatura do idoso? Será que ele tem músculo suficiente para fazer essa contração e jogar essa comida para fora? Nem sempre. Então, o idoso tem que tomar muito cuidado com os engasgos, porque os engasgos podem gerar uma situação extremamente grave que chama-se pneumonia aspirativa. Ele aspira o líquido ou alimentação para o pulmão. Isso gera uma infecção, uma pneumonia. Então, nós vamos ao primeiro sinal de engasgos do idoso, nós vamos procurar... Você não vai saber se aspirou um alimento, se aspirou um pouco de líquido. Exatamente. Tem que procurar o serviço médico. Tem que procurar um médico. Por quê? Porque se a gente detectar que houve uma aspiração, é necessário um tratamento imediato e, principalmente, orientar este idoso medidas para que isso não se repita. Vou te interromper um pouquinho para a gente atender uma ligação. Depois eu volto para perguntar, porque o idoso engasga, dificilmente já não vai ao médico quando precisa, muitas vezes, né? Porque engasgou, então, nem se fala. Depois você me fala se tem algum outro sinal, algo mais que aconteça, fala assim, acho que aquele engasgo realmente precisa. Às vezes não é nada. Às vezes aconteceu aspirou, né, alguma coisa. Exatamente. Vamos atender uma ligação. Quem fala conosco é o José de Ribeirão Pires, aqui em São Paulo. Oi, José, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar ao doutor, que eu tenho um barulho, um chiado no ouvido. Tá. Já faz quase um ano já. Tá. Quantos anos você tem, José? 65 anos. 65 anos. José, nós vamos falar no decorrer do programa sobre o zumbido, que é o barulho no ouvido. Mas rapidamente, até para introduzir esse assunto, o zumbido é um barulho que a pessoa tem dentro do ouvido ou dentro da cabeça, causado por uma irritaçãozinha do nervinho do ouvido. Então, existem alguns tratamentos, existem algumas orientações para amenizar essa sua situação. Fica com a gente. Sim, continue assistindo. Daqui a pouquinho a gente chega na parte dos ouvidos para falar sobre zumbido e quando é que precisa buscar orientação médica, porque eu acredito que um zumbido ele estresse tanto a pessoa, sem doutor, dúvida, que não dá para você sentir isso sem procurar ajuda. Tem que procurar. Né? Também a gente vai saber sobre o ambiente, né? Se isso atrapalha ou não. A gente falou que as pessoas estão vivendo cada vez mais e hoje é muito comum as pessoas usarem fones de ouvido sem
desde que existe o fone a pessoa usa, mas muito alto, né? Com um som extremamente alto, às vezes dá dor de cabeça. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, viu, José? Continue nos assistindo aí, que sua pergunta não vai ficar sem resposta. Tratamento, a gente vai falar sobre tudo isso. Agora eu vou interromper até um pouquinho o nosso bate-papo. Daqui a pouco eu volto, eu sei exatamente onde eu parei aqui no engasgo. Dá um recado para você que está em casa, sabe que prevenção é a palavra-chave, sabe que nem sempre a gente consegue uma consulta médica de imediato quando precisa, e não é para parar nenhum tratamento que você esteja fazendo, mas tem alguns conhecimentos que a gente só adquire lendo o livro Viva Mais com a Medicina do Lar. O produto é da Soissano, que dispensa comentários. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Denise? Boa tarde para vocês que nos acompanham. Realmente, gente, anote esse telefone que você vai precisar. 0800 773 0102 e você vai ter o quê? A Bíblia da Medicina, porque são mais de 1000 tratamentos. Tudo bom, Denise? Exatamente, mais de 1000 tratamentos, gente, desde uma simples gripe, doenças como pressão alta, diabetes, essas doenças crônicas, né? E você pode o quê? Recorrer às alternativas mais simples que você tem na sua casa. Às vezes uma fruta, a casca dela que você joga fora, o talo de uma verdura também serve como benefício para a sua saúde. Além de saúde, economia Com ainda para você. certeza. Depois que você adquirir esse livro, Viva Mais, eu tenho, eu utilizo, eu leio, eu falo que é o livro da família. Exato. Que você não vai emprestar, porque o livro não vai voltar para sua casa, já estou te avisando de agora. Cada um compra o seu, dá de presente, enfim, é melhor garantir. Depois que você utilizar esse livro, ler, folhear, você não vai jogar mais nada fora dos alimentos que você consumir na sua casa. Frutas, verduras, legumes. Aqui tem dosagem, horário certo, desde o mais simples até o mais complexo que a gente estava falando. Com Perda certeza. de peso também tem um programa aqui no livro. Isso, exatamente. Ele contém um cardápio também de alimentação com controle, e aqui você vai ver o horário, a dosagem e a quantidade certinha para vocês. Olha uma dica simples, gente, que você pode fazer na sua casa. Você que talvez tenha um problema de anemia. Você sabia que a beterraba serve para combater a anemia? Você bate o quê? O suco, toma ao longo do dia, juntamente com o suco de meio limão. Tá. Você vai estar tomando ao longo do dia, é um tratamento que você pode fazer durante 3 semanas. Inclusive aquela dica do zumbido dos ouvidos, você pode o quê? Frita o alho, doura o alho com azeite de oliva, e é umas gotinhas que você pode o quê? Tá aplicando também. Então tem tudo nesse livro aqui, gente, só que você tem que ligar. Tem que ligar agora, 0800 773 0102, pagamento super facilitado, 6 parcelas de R$35. Até quando? A gente não sabe até quando, frete grátis para todo o Brasil. Exatamente, 200 primeiros vai receber a promoção, quer pagar à vista, 30% de desconto. Então tem que correr, 0800 773 0102. E o telefone é fácil de decorar. Exatamente. É uma maravilha. A gente vai para o intervalo. Agora, obrigada, Fê. A gente não vai para o intervalo. A gente vai voltar para a nossa entrevista. Doutor, tá falando de zumbido no ouvido, mas eu vou voltar para o nosso engasgo. Algumas pessoas engasgam, mas não procuram serviço médico. Até porque eu acredito que nem sempre, ainda bem, isso é necessário, né? Tem algum outro sinal que indique, olha, acho que naquele engasgo eu me dei mal, realmente aspirei o líquido ou uma comida e preciso procurar um serviço de hospitalar? Sim, nós temos um sinal que é bastante interessante e até comum, que depois que eu falar vocês vão perceber que isso realmente tem uma certa frequência. É a pessoa, não necessariamente que tem aquele engasgo enorme de passar mal, de ficar com falta de ar, mas alimentar-se e tossir. Tem pessoas que se alimentam e começam a tossir com a alimentação. Então a pessoa não tem a percepção de que engasgou, mas muitas vezes nessa alimentação está havendo a aspiração. Então, para a pessoa que se alimenta e começa a tossir imediatamente após, começa a comer, começa a tossir, essa pessoa precisa procurar ajuda médica. Isso pode estar evitando uma série de problemas no futuro, né? Tá, então às vezes não está nem percebendo, mas o organismo em seu reflexo, no movimento de defesa, faz com que a pessoa tussa. Ela não entende muitas vezes por que ela está tossindo. Isso, as pessoas falam, acho que é alergia, acho que é
o estômago. Tá. Acho Agora, que independente alguma de ser coisa. idoso ou não, às vezes a gente toma um gole de água, por exemplo, um suco, enfim, qualquer coisa, e desce atravessado. Isso pode gerar algum problema? Isso pode ter ido pelo caminho errado de fato? Não, normalmente não. O que acontece quando a gente engole atravessado é que quando a alimentação vai para o esôfago, esse esôfago muitas vezes não consegue fazer aquela contração corretamente, aquele movimento coordenado da deglutição no esôfago, então dá aquela dor muito intensa. Então o ideal é que a pessoa sente, respire confortavelmente, que isso vai melhorar. Agora, também chamando a atenção das pessoas, veja, não quer dizer que tossiu uma vez ou outra, quer dizer que a pessoa está aspirando. Então, em geral, são quadros repetidos, a pessoa todo dia, né? Em geral, a família já até está meio acostumada, né? Ele sempre tosse mesmo, ele sempre engasga. Então, não. Cuidado, porque quando isso se repete com frequência, merece investigação. Tá. E pigarro, doutor? Pigarro não é quem tem só quem fuma? Não. O pigarro, quem fuma, sem dúvida nenhuma, tem muito pigarro. Aliás, vocês que estão em casa, quem é que fuma? Ora, tenham santa paciência. Vão levar uma bronca assim. Que história é essa de fumar? Pelo amor de Deus. Eu não entendo. O fumo é um suicídio a prazo, né? Então, existe o suicídio à vista e o suicídio a prazo. À vista, a pessoa vai lá e se mata. A prazo é o cigarro. A pessoa pega voluntariamente mais de 5.500 produtos tóxicos em cada cigarro. Então, assim, realmente... E é ruim para quem fuma ativamente, para um fumante passivo também, né? Horror, né? Agora, o fumante, ele tem realmente o pigarro por causa da irritação que é em toda a garganta e nas cordas vocais. Mas, muitas vezes, o idoso tem o pigarro por uma situação de desidratação, que nós vamos explicar para vocês o que é. Todo o nosso corpo humano, ele funciona com as mucosas internas, né? O sistema respiratório, ele funciona úmido. Então, se a gente não repõe o líquido que nós perdemos na nossa transpiração, na nossa respiração, na urina, nas fezes, se a gente não repõe, essa secreção vai secando. E o idoso naturalmente tem uma diminuição no reflexo da sede. Então o idoso não tem sede. Vocês já repararam que a vovó, o vovô não toma água? Então a gente tem que estar toda hora falando toma água, não é? Por quê? Não adianta dar bronca, eles simplesmente não sentem sede. Então a secreção resseca e aí vai dando mais pigarro. Aliás, eu trouxe também um slide que eu queria mostrar. Vou mostrar, pedi provar. Do Ministério da Saúde, que é um iceberg muito interessante que mostra as necessidades do idoso, porque o idoso muitas vezes manifesta as suas necessidades e muitas vezes essas necessidades não são tão aparentes. Ele precisa de mais do que ele pede. Vou pedir para o Walter colocar então na tela a fotinho que o doutor trouxe, um slide de um iceberg com as necessidades. Isso, assim que ele possa mostrar esse slide, e explicar. Isso, vamos ver. Olha que interessante. Tá. Então, essas necessidades relatadas, né, que ele tem, então, são as necessidades que a gente conhece. São as necessidades que ele pede para nós, ele pede ajuda. Mas existem, gente, inúmeras necessidades não relatadas, que são as necessidades que ele não nos pede. É do Ministério da Saúde? Esse é do Ministério da Saúde. Excelente, é bom que é a primeira vez que eu vejo, é excelente. Isso. Se fosse muito mais divulgado, né, para que todo mundo possa até tratar com mais carinho. É meio ridículo falar isso, porque a gente precisa tratar todos com carinho. Sim. Mas existe inclusive esse slide, ele foi
tirado, tem a referência aqui, está um Tá. pouco pequenininha. Quem quiser pode nos pedir aí Tá. pelo Facebook. Sim, com certeza. A Denise vai enviar. É uma cartilha do idoso. Então tem uma série de dados interessantes. A gente vai falar de um outro slide interessante também sobre a questão do equilíbrio, das quedas. Também. Que também tá. Tem perguntas aqui também da Sônia Sanches, de labirintite, a gente vai falar também. Então, esse slide das necessidades relatadas e não